De volta aqui com o Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, para falar sobre o orçamento de 2026, tudo aquilo que é arrecadado do nosso bolso e que vai para o governo federal. O orçamento foi aprovado pelo Congresso no ano passado e ontem o presidente da República sancionou esse projeto com alguns vetos. O Vitor Gomes, direto da Rádio Bandeirantes de Brasília, vai contar principalmente aquilo que foi vetado pelo presidente, né, Vitor? Bom dia. Exatamente, Thaís. Ótimo dia para você e a quem nos acompanha. O presidente Lula sancionou o orçamento de 2026 com a previsão de mais de 6 trilhões de reais. E aí alguns pontos merecem destaque, né? A lei orçamentária prevê maiores investimentos em áreas sociais, como saúde, educação e o aumento do salário mínimo para R$ 1.621. Na decisão, Lula vetou cerca de 400 milhões do volume previsto pelo Congresso para inflar o pagamento de emendas parlamentares. Nos próximos dias, de acordo com a Casa Civil, o governo vai bloquear outros 11 bilhões de reais que teriam o mesmo destino de emendas parlamentares. Do total, quase 8 bilhões serão remanejados para programas sociais, como o Pé de Meia e Gás do Povo, que perderam fôlego de acordo com o projeto original do Congresso Nacional. Além disso, a União também terá de pagar no mínimo 19 bilhões de reais em recursos indicados por deputados e senadores antes das eleições, as emendas impositivas. Então, esse é o orçamento para esse ano aí do governo federal. Volto com vocês. Obrigado, Vitor Gomes, pelas suas informações aqui ao vivo no Jornal Gente. Nós vamos abrir o debate sobre esse assunto, entrevistando aqui o ex-ministro Aldo Rebelo, ex-presidente da Câmara Federal, que está conosco no estúdio do Jornal Gente nesta manhã. Ministro, bom dia. Quais são as suas considerações aí sobre a notícia trazida pelo Vitor, sobre vetos do presidente da República, congelamento aí de 11 bilhões de reais do orçamento? Como é que o senhor está vendo essa situação? Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia, Sônia. Bom dia, Vitor. Bom dia aos nossos internautas. O orçamento tem um erro de origem, um problema grave que o presidente da República e o Congresso não tem como solucionar. Não há receita suficiente no país para corresponder ao orçamento projetado. Por essa razão é que sempre acontece o seguinte roteiro. No primeiro momento, o governo contingencia o orçamento. Contingenciar é declarar que não tem recurso para a execução do orçamento, ou seja, para pagar as notas de empenho, para fazer nada. Então, no primeiro momento, contingencia de todo mundo, mais aqui, menos ali, mas contingencia. E no segundo momento, já para o segundo semestre, o governo envia um projeto de ajuste fiscal cortando ainda mais, porque mesmo com o contingenciamento, a arrecadação não é suficiente para o exercício das funções básicas da administração. O governo não vai ter dinheiro para o Ministério da Ciência e Tecnologia, o governo não vai ter dinheiro para a manutenção das universidades, o governo não vai ter dinheiro para o funcionamento ordinário das Forças Armadas, não é para ampliar investimento, é para o exercício do dia a dia, para pagar a refeição dos soldados, a operação dos aviões da FAB, os navios. O governo não terá recursos para a atividade das agências, isso tudo já está mais ou menos previsto. E o governo só se preocupa no Brasil com duas coisas. Primeiro, aumentar despesa na área eleitoral. É um ano de eleição e o governo vai exatamente se voltar para aumentar as despesas, principalmente nessa área social. E a segunda ação do governo é aumentar imposto para poder pagar essas despesas, já que a economia não produz as receitas necessárias, porque a economia vive em dificuldade. O governo bloqueia investimentos onde o Brasil tem chance de crescer, que é na área da agroindústria, na área da mineração, na área de energia. Tudo isso está parado lá, a margem equatorial, o ouro da Amazônia, o minério, o fosfato, o potássio, o diamante, a cassiterita, tudo isso está parado na nossa fronteira, do lado da Guiana, da Venezuela. Os americanos já estão tomando conta. Então o Brasil vive esse impasse. E como é que o Brasil vai resolver isso?
na atual orientação econômica do país, não tem como resolver, porque o Brasil não tem política para o desenvolvimento, para o crescimento da economia. Vai brigar com o Congresso por conta das chamadas emendas secretas, emendas de bancada, emendas de comissão, emendas de tudo. E o governo pode aprontar, prezado Pedro e prezada Thaís, pode aprontar mais uma para cima do Congresso. Algum deputado pode, por exemplo, propor um plebiscito ou um referendo sobre as chamadas emendas parlamentares e pedir que a opinião pública opine sobre isso, naturalmente para jogar o Congresso com a opinião pública contra um Congresso fragilizado, exposto. Provavelmente vão aparecer novas denúncias e investigações da Polícia Federal sobre essas emendas secretas espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, é um processo de desorientação completa, tá certo? Onde o governo não faz por onde o país possa crescer, o Congresso não faz a sua parte porque está muito preocupado com as emendas e a conta chega para a população, com a redução da qualidade e dos serviços que o país pode prestar na área da educação, de saúde, de segurança pública, de defesa e assim por diante. Ministro, já que a gente está falando aqui de orçamento, queria aproveitar o seu conhecimento dos dois lados da moeda, né? Tanto do Poder Legislativo quanto do Executivo, já que o senhor já esteve nos dois, em vários cargos, em várias situações, para lhe perguntar o seguinte: qual seria uma composição, pensando aqui no país, não pensando nos grupos políticos, que satisfizesse os interesses do Brasil como nação para essa questão de orçamento e quem puxa mais, o Executivo ou o Legislativo? Me parece que nesse momento aqui o Legislativo conseguiu um quinhão maior do que historicamente teve e isso está incomodando. Como que seria uma situação ideal na visão do senhor? A situação ideal, Thaís, era que estava estabelecida. Qual é a divisão de atribuições quando se trata de orçamento? O Congresso tem duas atribuições importantíssimas. Primeiro, votar o orçamento, ou seja, quem decide o orçamento é o Congresso. A destinação dos recursos do país é uma decisão do Congresso, então o Congresso tem um poder muito grande. A segunda atribuição do Congresso é fiscalizar o orçamento. E aí a Constituição deu ao Executivo a outra atribuição, que é executar o orçamento, na compreensão de que quem vota, quem decide o destino e quem fiscaliza não pode executar também. Então você diz, olha, o dinheiro vai para tais ministérios, para tais programas. Essa é a decisão do Congresso. O dinheiro tem que ir para aqui. Em segundo lugar, o Executivo vai executar o orçamento decidido pelo Congresso. E o Congresso vai fiscalizar se de fato aquilo que ele decidiu é o que está sendo realizado. O que é que aconteceu? O que aconteceu é que, durante o governo da presidente Dilma, a oposição desconfiou que ela poderia usar o orçamento para se proteger do processo de impeachment. E decidiram tirar o orçamento do controle do Executivo e passar para o controle do Congresso. Quando eu digo tirar do controle do Executivo, é a execução do orçamento. Então, o Congresso passou a votar o orçamento, ou seja, decidir sobre o orçamento, fiscalizar o orçamento e executar o orçamento, e isso não podia terminar bem. Por quê? Porque um deputado do Maranhão não tem como executar o orçamento, que ele, às vezes, nem o Maranhão ele conhece direito. Como é que ele vai decidir orçamento que vai para o Mato Grosso, para o Rio Grande do Sul? Como é que um deputado de São Paulo, de Guarulhos, que nem sabe o que acontece em Osasco, ou de Campinas, que não sabe o que acontece em Ribeirão Preto, vai decidir sobre um orçamento que vai para a Amazônia, que vai para o Paraná, que vai para uma obra de infraestrutura no Mato Grosso? Então, isso gerou uma deformação muito grande, emendas, e agora com as emendas secretas, ou seja, emendas que você não sabe quem foi o responsável pela destinação e só sabe depois da execução para onde ela foi destinada. É isso o que, naturalmente, a Polícia Federal está investigando e todo mundo sabe que isso não vai terminar bem. Por quê? Porque a notícia de que as emendas são negociadas com base em critérios pouco republicanos, essa notícia corre no Brasil inteiro. Então, quando se tirou o orçamento, na época eu era ministro, eu disse, vocês não estão tirando o orçamento da presidente Dilma, vocês estão tirando o orçamento do Poder Executivo.
A presidente Dilma, ela fica aí durante um tempo no governo. Depois ela sai. Saiu mais cedo, pelo impeachment. Depois assumiu outro, Aí já passaram pelo governo o presidente Temer, depois o presidente Bolsonaro, agora é o presidente Lula. Mas isso ficou sob controle do Congresso. E um Congresso que não tem a capacidade de executar o orçamento porque não tem a visão nacional. O ministro do Transporte, o ministro da Ciência e Tecnologia, o ministro das Minas e Energia, ele tem o controle do país, das necessidades. Então, o orçamento deve ser executado a partir daí. Mas agora é uma execução que se dá praticamente no poder legislativo e que gera as distorções de todo tipo que nós já conhecemos e outras que nós vamos conhecer da pior forma possível. Pois é, ministro, assunto para a gente não falta e para o senhor comentar também. Então, já já a gente vai falar de Banco Master, mas eu queria abordar com o senhor agora a questão Mercosul e União Europeia. Amanhã o presidente Lula e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se encontram e o acordo será assinado nesse sábado, no Paraguai. O que o senhor espera em termos de implementação e vantagens para o Brasil? Sônia, esse acordo e os seus protagonistas estão vendendo terreno na Lua. Você sabe que esse acordo não vai ser ainda aprovado, é uma etapa, é uma fase. Por quê? Quantos são os integrantes da União Europeia? 25, 26? 27. 27. Então, são 15 integrantes do Conselho que precisam aprovar preliminarmente o acordo. É essa etapa que nós estamos vivendo, é a aprovação preliminar. Depois dessa aprovação, nós vamos ter o período para traduzir para sei lá quantos, 22 ou 23 idiomas oficiais da União Europeia e 2 ou 3 idiomas aqui do Mercosul. Aí o acordo será traduzido. Depois, você vai escolher se esse acordo vai acolher salvaguardas de cada país, e aí é onde entra o detalhe, porque o problema mora nos detalhes. Os países vão ter direito à salvaguarda e depois o acordo vai ter que ser aprovado pelos 27 parlamentos dos 27 integrantes. O acordo não será aprovado automaticamente. Cada país vai ter que aprovar esse acordo no seu parlamento. Então vai ter que passar pelo parlamento francês, onde é muito difícil a situação, parlamento italiano, onde a situação é muito difícil, a Bélgica, onde nós temos conhecido manifestações recorrentes relacionadas com o receio dos agricultores europeus. E o Brasil pode se transformar num país onde o único ativo importante será esse ativo ligado à agricultura, porque nós não temos, num acordo de livre comércio, num acordo comercial com a União Europeia, como resistir à superioridade em inovação, em tecnologia da produção industrial, de manufaturas. Então, nós estamos aqui vendo o presidente Lula oferecer, com a sua diplomacia ornamental, uma promessa cujos detalhes as pessoas não estão prestando atenção. Então, é preciso que se examine rigorosamente as consequências para o Brasil desse acordo que está sendo celebrado, não apenas para a nossa agricultura, para a nossa indústria, que se examine se haverá salvaguardas desses países, porque na prática você pode estar assinando um acordo que não terá consequência nenhuma, porque as salvaguardas impedirão que ele seja realizado com a perspectiva que os seus assinantes esperam dele. E aí o que não pode, né, ministro, é ter salvaguarda de um lado e não do outro, né? Dependendo da quantidade de exceções que forem colocadas pela União Europeia, o Mercosul pode fazer a mesma coisa também, não? Mas o Brasil não está preparado para isso, para fazer a contrapartida, o equilíbrio, a reciprocidade, que é a chave das relações internacionais. Elas só funcionam com base na reciprocidade. Você não pode fazer salvaguardas para produtos do Brasil na França e o Brasil não ter nenhuma salvaguarda para os produtos franceses que têm origem também na agricultura. O vinho francês, o que é? É um produto da agroindústria. Da uva, é a uva que dá origem. Então, nós sabemos como foi colhida, em que terreno, o que é que foi no passado. Aqueles querem saber de tudo. Não, porque você não pode desmatar.
Não tem agricultura onde não houve desmatamento. Em nenhum lugar do mundo. Pode ter certeza que todos aqueles parreirais, a cultura de uva na França, onde eles criam a ovelha para fazer o queijo, a vaca para fazer o queijo, a beterraba para fazer o açúcar, tudo aquilo era vegetação nativa, tudo. Agora isso não está em questão. O que está em questão é a vegetação nativa do Mato Grosso e da Amazônia. Essa é que tem que ser debatida. Na Alemanha do mesmo jeito, na Suíça do mesmo jeito. Você vai na Suíça, eu viajei muitas vezes para a Suíça, você olha, já na pista do aeroporto, a 10 metros da pista, tem uma vaquinha, uma ovelha. Você olha nas margens do rio, só tem atividade agrícola. Não tem essa mata ciliar de 500 metros que eles exigem no Brasil, não. Mata ciliar na Suíça, na França, na Alemanha, é tudo agricultura. Tudo é agricultura, é pasto para as vaquinhas, para as ovelhas, é segurança alimentar, que é a primeira preocupação do mundo, segurança alimentar. O mundo que passou fome não aceita correr esse risco. Não vai sacrificar a segurança alimentar do francês, do inglês, do alemão, do suíço, do dinamarquês, seja lá de quem for, não vai sacrificar, por causa da agenda do meio ambiente e da ecologia. Tá certo? Essa agenda, ela é muito importante no Brasil, financiada com muitas ONGs, com muito dinheiro, mas na Europa a preocupação deles é segurança alimentar, na China, segurança alimentar, na Índia, segurança alimentar. Como é que a Índia vai alimentar 1 bilhão e 500 milhões de pessoas se não tiver agricultura em tudo quanto é lugar? Eles produzem 210 bilhões de litros de leite por ano, 210 bilhões, numa área muito menor do que a do Brasil. O Brasil produz 33 bilhões de litros de leite, pouco mais de 10% do que a Índia produz. Aí você vai ver na Índia como é. Primeiro, é toda a atividade informal, toda informal. Segundo, carga tributária zero. Eu conversei lá com esse pessoal da Índia. Como é que o senhor quer que a gente produza isso numa atividade formal? É tudo informal. Segundo, como é que o senhor quer ter carga tributária para produzir comida? Então esse é o raciocínio deles. E o Brasil acha que vai fazer um acordo que vai trazer bons resultados para o país. Eu duvido. Ministro, para a gente finalizar, o grande assunto do dia, né? Já já o Rodrigo Vilela vai estar conosco para trazer atualizações a respeito do caso do Banco Master, porque também tem, a partir da operação de ontem que envolveu a corretora RIAG, também hoje a notícia de que o Banco Central decretou a liquidação da corretora. Como é que o senhor está acompanhando essas idas e vindas de decisões judiciais, o envolvimento, né, de vários órgãos institucionais neste caso e as considerações que o senhor tem aí para os ouvintes da Rádio Bandeirantes e assinantes de Band News TV? Em primeiro lugar, Pedro, é preciso examinar esse problema na sua origem. O que é que houve? A origem desse problema é no que se transformou o sistema financeiro no mundo e principalmente no Brasil. Você tem as principais instituições bancárias do mundo, que são os bancos suíços. O que é que são os bancos suíços? Leiam o livro do sociólogo suíço Jan Ziegler, A Suíça Lava Mais Branco. Foi traduzido aqui pela editora Brasiliense. Tiraram lá um capítulo que envolvia gente do Brasil, mas publicaram. Os bancos suíços são bancos de lavagem de dinheiro. Está lá no livro. Onde é que se lava o dinheiro do narcotráfico? Você acha que o narcotráfico vai sair com dinheiro dentro de uma maleta ou dentro de um saco de pão andando pelo meio do mundo? Onde é que se lava o dinheiro das máfias turcas do ópio? Lá na Suíça. Onde é que se lavava o dinheiro daquele grupo que atentou contra a vida do Papa João Paulo II, chamados Lobos Cinzentos? Os Lobos Cinzentos lavavam seu dinheiro na Suíça. O tráfico de armas lava esse dinheiro aonde? Então você sabe que na Suíça se faz isso. Isso se espalhou pelo mundo. O que eram os bancos antigamente, minhas amigas e meus amigos? Os bancos antigamente eram agências ligadas ao projeto de desenvolvimento e da economia. Eram financiadores da economia ou do comércio. Aqui pelos nomes que você lembra dos bancos antigos, Banco da Lavoura, Banco Comércio e Indústria, Banco Mercantil, Banco do Desenvolvimento. Cada cidadezinha tinha sua cooperativazinha. Lá na minha cidade do interior de Alagoas tinha o Banco da Produção, tinha o Banco de Viçosa. Eram cooperativas de crédito para a agricultura, para a economia. No que se converteram?
se converteram em linha de montagem de derivativos, de papéis. O banco não está mais preocupado em financiar a atividade econômica, porque com juros de 15%, juros do Banco Central, porque na realidade é pelo menos 20% de juros. Qual é o empreendedor que vai atravessar o balcão de um banco para pedir dinheiro emprestado? Onde é que ele vai encontrar uma atividade econômica que dê para ele 25% de retorno? Não existe isso, a não ser atividades criminosas e clandestinas. Então, os bancos se transformaram, na verdade, em linha de montagem de derivativos, negociadores de papéis e lavagem de dinheiro, de tudo quanto é origem. Então, esse caso do Banco Master, ele é educativo, é pedagógico, é ilustrativo do que se transformou, com honrosas exceções. Ainda há bancos comerciais, não estou dizendo que eles se voltem para os empréstimos do desenvolvimento, mas que não entraram ainda nas atividades ilícitas. São bancos que recolhem depósito do cidadão, da empresa, mas em boa parte, os bancos se transformaram em linhas de montagem de papéis, de derivativos, que é isso que deu a crise lá nos... O que é o subprime? O subprime é manipulação de pagamento, de dívida, de imóveis. É isso que foi o subprime, de pobre, de gente pobre. E aqui no Brasil, nós estamos vendo, no caso do Banco Master, essa boia estourar pelo lado da ilegalidade, essa corretora que agia... Isso aí eu vi quando fui presidente da Comissão de Controle das Atividades de Inteligência, o general Alberto Mendes, que era o GSI do Fernando Henrique, numa reunião, ele me disse, olha, não tem como operar o crime organizado sem apoio do sistema financeiro. Então, se investigar, vai encontrar o que nós estamos encontrando no caso do Banco Master. Ministro Aldo Rebelo, nosso colunista aqui no Jornal Gente, muito obrigada mais uma vez. Até a próxima. Boa semana para o senhor. Bom finzinho de semana, hoje é quinta já, né? Até lá. Até lá.